Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora reagir mais um programa aqui do ESPN, né? O quadro aí, quem são os técnicos aí dos momentos, né? Os técnicos que estão acima do esperado e os que estão abaixo do esperado, né? Um quadro aí muito interessante aí, temos vários técnicos aí de vários clubes do futebol brasileiro, alguns vêm se destacando e outros aí vêm fazendo um trabalho muito abaixo do esperado aí pelo torcedor, pelo clube e também pelos comentaristas também, né, que analisam também o dia a dia de vários técnicos do futebol brasileiro. Galera, eu vou deixar o link também na descrição, Crédito Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Bora reagir mais o programa aqui, Sport Center. Enquanto a Duda estava contando aqui, eu estava pensando quanto nome que às vezes a gente esquece, né? O Cuca tá no mercado, porque a gente fica Dorival ali, o Tite e tal. Eu tava esquecendo até do Cuca nessa Ele foi até lista. especulado, até no São Sim. Paulo, mas ele falou que no São Paulo, neste momento, não trabalha porque tem boa relação com o Ceni. Ele falou. Bom, é o seguinte... Lá vem o Bruno com esses... Eu quero que você, Mariana, você e os nossos comentaristas vão assistir, você avaliando os treinadores. Tô brincando, todo mundo participa, Sim. tá? Vamos pensar, então, no primeiro trimestre. Ok. E o que esses treinadores fizeram. Se foi acima do esperado, do que a gente esperava, do trabalho deles, ou se foi abaixo do esperado. O esperado não vale nada. O esperado a gente pode deixar no meio. Não vale eu ficar não vou muita brigar com mureta, você. não. Tá bom, o esperado tá bom. Tá. Mas assim, falou, não dá pra voltar. Tá bom? Vamos lá, então. Então a gente tem esses nomes aqui, certo, Mário? Ups. Não tem mais esses nomes. Tem esses daí. Aí, foi. Agora foi. Então temos esses nomes aqui. Vamos começar com o Abel. Acima, esse primeiro trimestre dele, acima do esperado ou abaixo do esperado? Eu acho Dentro do que esperado. Dentro do esperado. Tá na margem. Mesmo Isso. perdendo jogadores importantes e conquistando título, tá dentro do esperado dele? Tá indo paulista, né? Assim, eu acho que o trabalho dele é feito diariamente. Não é assim, mas tá uma coisa inacreditável. Não, tá acreditável. A gente já sabia que ele podia fazer Sabia que ia isso. ser, já esperava, que seria assim, então tudo bem, vai. Vamos deixar esse Abel no meio. O Kudê, agora, eu tenho um ponto. Ele tá acima ou abaixo do esperado? Porque, ao mesmo tempo que eu sei que é início de temporada, ele já apresentou algumas coisas, ele ainda não tá no nível que o Atlético pudesse estar encantando e fazendo um jogo mais fluido. Ele tá abaixo ainda? Tá perfeitamente dentro do que eu esperava. Dentro Era também? isso? E você, Eugênio? É isso. É isso como você falou, ele já tem uma ideia de futebol, né? O time está caminhando, está evoluindo, não chegou ainda, porque não é para chegar, não é o tempo para chegar. Mas o que ele fez Mas até tá agora, crescendo. ele fez um pouquinho a mais do que nessa fase da temporada precisa ou ele ainda não conseguiu Ele entregar? fez o que precisa para essa Tá bom. fase da Então fica temporada. aqui. E o Anderson Moreira? Eu acho acima do Isso, esperado. está acima. Acima? Então vai, Mário. Está acima. Essa minha blusa aparece a barriguinha que fica fazendo aqui. Está acima e normalmente faz Fernando Diniz tá bons acima? trabalhos. Não, o Anderson. Não, tô falando do... Do Anderson. Tá. O Diniz é mais ou menos o esperado, mas para mim está acima. Vou explicar o porquê. Porque ele já é um técnico conhecido pelos adversários, ou seja, ele já pode ser melhor marcado, mas mudou um pouco do elenco e ele apresenta situações novas sempre. Jogando bem, essa última com o repórter, né? Você quer que eu faça 25 Sim. gols e tal? Para mim, tá acima. Mas pode ser que o Eugênio não ache. O que você acha, Eugênio? Eu acho que está dentro do esperado. Eu acho acima. Mas você pode botar lá, ganhou Mas de por 7-0 numa quê? semifinal. É. Por quê? Porque é um técnico que está num ambiente favorável, que já fez um excelente ano de 2022, terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Fluminense, gente. Já ali foi acima do esperado. Só que quando você chega nesse nível, não tem tanto para crescer. E aí, se você conta que ele ganhou reforços, é um time que está sendo reforçado a partir das características que ele gosta, você vai esperar que ele cresça um pouquinho. Então, ele já conseguiu um título, mais do que o ano passado, mas, para mim, dentro do esperado. Mas, se você quiser botar acima, não vou ficar triste, não. Então põe Fica aí. acima. Foi? Fernando Lázaro. Abaixo do esperado. Não, abaixo não. Não? Pra mim tá abaixo. Não, para mim não. O Corinthians ainda vai mal jogando fora de casa e em casa foi eliminado no Ituano também por responsabilidade Mas o que dele. você Pra mim, esperava tá do abaixo. Fernando Lázaro? Talvez o Eu problema esperava esteja alguém com que você. fizesse o Corinthians ser melhor jogando fora de casa e que não perdesse em casa pro Ituano. Mas alguém que
O Fernando Lázaro não tem experiência, ele é um técnico de primeira viagem. Foi uma solução caseira, vamos ver o que acontece. Não dá para esperar que ele fosse um técnico Mas milagreiro. o acima do esperado não é o teto. O acima do esperado é, poxa, eu achei que ele podia me entregar X, ele me entregou meio X a mais. O que eu coloco abaixo tem um pouco disso, mas eu acho que pelo tom dos jogadores, de como o trabalho estava fluindo, como as coisas esse ano estavam diferentes, eu achei que talvez em alguns momentos o Corinthians pudesse ter sido um pouco melhor. Então, por isso que me dá um pouco de frustração. O Corinthians esperava mais. Eu acho que está um pouco na mesma. O Corinthians está abaixo. Eu não posso acreditar isso ao Fernando, entendeu? Mas tudo bem, se você quer colocar abaixo ali, pode colocar. Bora. Ou Vojvoda? Tá abaixo. Abaixo? Tá. Por quê? Porque ele não conseguiu a classificação na Libertadores, ele teve renovação de contrato, ele teve contratações, um elenco mais encorpado. Talvez não tenha tido tempo ainda para desenvolver tudo isso, mas eu esperava que ele conseguisse chegar à fase de grupos da Libertadores. E sofreu nos clássicos, né? Sempre. Perdeu para o Ceará 2 vezes e tal. E o Luiz Castro, hein? Abaixo. Abaixo. Desse, bem abaixo. Bem abaixo. Boa, hein? Mano Menezes. Abaixo. Eu acho que esperava mais também. Eu esperava um pouquinho mais. Não é nem que ele tá pior do que o ano passado, mas ele tá um pouquinho abaixo do que eu imaginava do Inter nesse início. Eu te entendo. Talvez sim. É que eu acho que as coisas são muito difíceis mesmo quando você atinge um nível de voltar para a Libertadores, jogar bem durante muito tempo e tal. E aí você tem meio que uma renovação de votos. E é difícil. Só que se você olhar a tabela do Campeonato Gaúcho, dá para entender que está abaixo, porque o Grêmio fez muito mais pontos. Não, e o abaixo do esperado não é um lixo, né? É ruim ou bom. É dentro dessa margem, que a né? gente tinha, claro. Maurício acima. Barbieri, boa pergunta, hein? Quem? Tá acima? Barbieri. Barbieri? Ou abaixo? Não, acima não. Eu acho que está dentro de um trabalho iniciando. Concordo. Eu colocaria acima pelo que vocês falavam muito sobre o Vasco, do tipo, pela mudança de tantas peças, pelo tamanho da mudança, talvez ele pudesse ter feito mais ou menos. Eu acho que ele já mostrou como ganhar do Flamengo, em algumas atuações, que ele conseguiu encaixar mais. Ele já caiu mais. também por causa de escolhas dele, mas acho que tá dentro. Tá também. dentro? Tá. E o Hellman? Abaixo. Abaixo? Abaixo? Abaixo. Apesar... Bem abaixo. Trabalho decepcionante até aqui. Pode melhorar, mas até aqui é decepcionante. Inclusive em coisas do dia a dia, tipo jogada de bola parada. Tal. Bom. O Turra está acima. Turra acima? Não, técnico inexperiente, Tá né? Carreira, né? Assumindo pela primeira vez o comando do time bem e fazendo o até aqui uma excelente temporada. Renato acima, né? Acima. Eu vou falar acima, pensando até que ele pode ser desclassificado, mas não me importa com a desclassificação. É as situações que ele está criando em campo. Renato Paiva? Abaixo. Abaixo, Rogério Ceni Com tá todo o abaixo. desconto de ele não ter tempo para trabalhar, mas está abaixo. Rogério Ceni abaixo. Com todos os problemas que ele tem. Os próprios abaixo pela sequência de trabalho e tudo mais. Wagner Mancini, eu Acima. acho... Acima, vai. Acima ou dentro do esperado? Para mim, acima. É sempre ver... O elenco não é grande, né? Eu também acho que é acima. Vitor Pereira abaixo. Abaixo. Abaixo, apesar de entender que teve 3 disputas, que só minou, que ele não teve muito tempo de... Mas é abaixo. Então, quem está acima do esperado, Mari? Wagner Mancini, Renato, Turra, o Diniz e o Anderson Moreira. Tinha mais alguém, acho, lá no time. Não tô conseguindo subir. Então, Bom, e... Então, Tem alguém que está tão acima que não aparece. Está muito bem. E dentro do que a gente esperava, o Abel, o Cudê e o Maurício Barbieri. E abaixo do que a gente esperava, o Vitor Pereira, o Rogério Ceni, o Renato, o Odair, o Mano, o Luiz Castro, o Vojvoda e o Lázaro, que a gente ficou na dúvida aqui se estava, né? Talvez o Bruno te ajude aí, Mariana. Não, eu acho que não. Galera, é isso aí, né? Na minha opinião, o Abel, né, é o principal técnico do futebol brasileiro, vem constante aí nos últimos 2 anos, né? Vem conquistando títulos todos os anos, né? O Eduardo Cudê também é um excelente técnico, ele tá no início de trabalho ainda no Atlético Mineiro, tem um grande elenco, o time do Atlético Mineiro também fez uma reestruturação, trouxe vários jogadores novos, né? E a equipe tá andando, conseguiu a classificação para a fase de grupo, né? Então isso, na minha opinião, coloca, né, o técnico numa colocação boa também, mas o Renato Gaúcho também tem que ser colocado em segundo lugar pelo que tem feito no Campeonato Gaúcho. Não é o melhor elenco, não é o melhor futebol, mas é o que fez no campeonato. Então, se for levar em consideração, o Renato Gaúcho também está acima do esperado, Wagner Mancini também tem feito um trabalho muito bom também com o time do América Mineiro e vai se confirmar se conseguir vencer o Campeonato Mineiro. O Paulo Turra também está sendo absoluto no Campeonato Paranaense. O Fernando Diniz, então, nem se fala. Tá? O time dele joga muito bonito, aquele toque de bola que sai da zaga até o ataque.
E o Anderson Moreira também tá conseguindo recuperar esse time do Sport, né? E o Maurício Barbieri também, na minha opinião, é um técnico que tá acima do esperado, né? Pelo que ele fez nesse time do Vasco no início, conseguiu ganhar do Flamengo, fez alguns jogos bons, mesmo a desclassificação na Copa do Brasil. Para mim, esse time do Vasco ainda pode fazer um bom campeonato brasileiro, sim, porque só vai ter o campeonato brasileiro para jogar. E eu acredito muito que o Barbieri vai conseguir fazer esse time, pelo menos, brigar aí do meio tabela para baixo, para cima, né? Para falar a verdade, né? No meio para cima ele vai brigar entre oitava, sétima colocação. Acredito que o Vasco tem potencial para brigar, sim. Né? O Odair Helma, na minha opinião, abaixo, né, do esperado. O time do Santos muito ruim, não consegue embalar. O Internacional também iniciou o Campeonato Gaúcho muito mal, né? Mas a princípio já tá melhorando já o futebol, né? Mesmo a equipe oscilando bastante, né? Eu acredito que a equipe do Internacional deve embalar no início aí da temporada, né? Que é Libertadores, Copa do Brasil e também no Brasileirão. E o Luiz Castro não vem fazendo bom trabalho com a equipe do Botafogo. O Botafogo ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca, que na minha opinião era obrigação do Botafogo, né? E agora resta a Taça Rio. O Botafogo tem que vencer esse título aí de consolação para poder manter o trabalho do Luiz Castro. E o Pablo Vojvoda, né, galera? O Vojvoda, ano passado, fez um trabalho excepcional, né? O time do Fortaleza, devido a disputas de Libertadores, onde chegou a oitavas de finais, a equipe do Fortaleza chegou a ser o último colocado do Campeonato Brasileiro e o técnico Vojvoda conseguiu recuperar a equipe e a equipe do Fortaleza ainda conseguiu ficar na fase aí, na classificação da Libertadores. Saiu, é claro, saiu na terceira fase, faltou uma fase para poder entrar na fase de grupos, mas mesmo assim ainda a equipe ainda não andou, tá muito abaixo do esperado. Já o Fernando Lázaro é aquilo, né? A equipe joga bem em casa e fora de casa não consegue jogar bem, apesar que foi desclassificado jogando em casa, galera. Na minha opinião, esse aí o técnico top 1, na minha opinião, hoje do futebol brasileiro é o Abel Ferreira e o segundo, na minha opinião, é o Fernando Diniz, galera. E falando também sobre o Vitor Pereira, ainda não tá fazendo um bom trabalho no Flamengo, ainda não disse a que veio, não tem um sistema tático, né? O técnico cismou com 3 zagueiros, tá colocando, mas o Flamengo ainda tem tomado bastante gols, né? Uma equipe muito lenta ainda, né? Vamos ver no decorrer do ano aí para ver como que o Vitor Pereira vai conseguir desenvolver esse time do Flamengo, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês, é muito importante pro nosso canal. Quem vocês acham aí que é o melhor técnico do futebol brasileiro nesse momento, que é um técnico que tá acima do esperado, quem tá abaixo do esperado, e técnicos aí do momento. Coloca nos comentários a opinião de vocês. É claro, não esquece também, né, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.